Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Teatro Municipal é palco do maior prêmio da música brasileira. Bancos de sangue precisam de doadores. Festival Cena Brasil está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Em instantes. Olá! 26º Prêmio da Música Brasileira homenageia a cantora Maria Bethânia, que completou 50 anos de carreira. O evento reuniu artistas e personalidades em noite de gala no Teatro Municipal. O clima da 26ª edição do Prêmio da Música Brasileira era de confraternização. Nem parecia que estavam concorrendo entre eles. O prêmio é muito bacana porque a gente pode se encontrar com as pessoas que a gente nunca coincide o horário. Está todo mundo trabalhando na mesma hora, final de semana. Então o prêmio também tem essa possibilidade bacana da gente se ver, rever, conversar. É muito... Quem sabe fazer novas parcerias, né? Ah, sempre, né? Sempre. A cerimônia de premiação que aconteceu no Teatro Municipal teve 106 indicados em 16 categorias, que vão da MPB à música clássica, passando pelo pop, rock, samba, canção popular, regional, língua estrangeira e projeto especial. O Prêmio da Música Brasileira já se consolida aí como o grande prêmio, né, que a gente tem nessa esfera no Brasil, e o Rio reforçando a sua capitalidade, a sua centralidade. Um prêmio como esse não podia acontecer em nenhum outro lugar do país, né? Realmente aqui a nossa cidade, berço de tantos ritmos, né, e de tantos artistas importantes. Então é sempre um prazer. E ainda mais no Teatro Municipal renovado do jeito que está, enfim, é muito importante para o Rio, sem dúvida. No ano que o Rio comemora 450 anos, a homenageada do prêmio é uma baiana. Mas essa baiana representa a voz de muitos brasileiros há 50 anos. Maria Bethânia é uma baiana carioquíssima, que começou a sua história no Rio, substituindo a musa da bossa nova Nara Leão na peça Opinião. O também baiano Gilberto Gil, que foi parceiro da cantora no grupo Doces Bárbaros, esteve presente para concorrer e prestigiar a colega. Bethânia, ela adora o Rio gosta muito dela também. Acho que é uma homenagem muito justa. Para homenagear a baiana de Santo Amaro da Purificação, foram formados encontros inéditos. Maria Bethânia empresta a cada música uma dramaticidade de atriz, que virou sua marca como intérprete. Até quando erra, é teatral. Maria Bethânia é Jesus de Nazaré, os tambores do candomblé, tudo isso que é o Brasil, que é a amálgama, e eu não posso, os adjetivos para ela são poucos. Irresvalável, magnífica e a maior emoção aqui, é o máximo. Nesses 50 anos de carreira, a voz e a interpretação da cantora ocupam o imaginário das personalidades que estavam presentes no evento. E cada um tem a sua música preferida. Eu me lembro, esse primeiro disco da Bethânia, que eu ganhei de aniversário, os meus amigos me deram, é o disco Álibi, né? Que é um clássico da época, talvez acho que é um dos discos dela que mais vendeu. Eu acho que desse disco eu gostaria que ela cantasse Negue, né? Eu acho que é esse o título da música, se não me engano. Que é uma canção que marcou uma época assim, da minha vida. Eu ouvi muito esse disco na época, naquele momento. Em junho, os estoques nos bancos de sangue caem drasticamente. A campanha nacional Junho Vermelho pretende mobilizar doadores no mês em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. Esse é o tema da entrevista especial de hoje. Por que nesse período os estoques ficam baixos? Nesse período, ele coincide com as férias escolares,
com as viagens. Então, muitas pessoas elas saem da cidade do Rio de Janeiro, elas estão em um momento que pensam em outras situações de lazer, e a doação de sangue, mesmo dos doadores que são de repetição, cai muito na nossa instituição. E como é que está a situação dos estoques de sangue no Rio? No Rio de Janeiro, assim como em todo o Brasil, eles não estão adequados. Pela Organização Mundial da Saúde, nós precisamos que 3 a 5% da população doe sangue regularmente para que a gente não tenha problemas de abastecimento. Mas, atualmente, nós temos uma média de 1,5% apenas da população doando sangue regularmente. E por que isso acontece? O que nós vemos aqui é a falta de cultura da doação de sangue, principalmente em relação ao mito que a doação ela pode transmitir doenças, ou por conta de que quando a pessoa doa sangue uma vez ela precisa doar sempre. São mitos relacionados à doação de sangue que no Brasil já existiu há alguns anos atrás, que essas informações eram passadas para as pessoas. Atualmente nós estamos tentando disseminar uma cultura da doação de sangue que ela não se transmite doenças através da doação. A dor que ocorre por conta da punção é uma dor mínima frente à dor que as pessoas que precisam daquele sangue sentem durante o seu tratamento. E também em relação a que quando a pessoa doa sangue uma vez, precisa doar sempre. Isso não é correto. É claro que se a pessoa puder doar sempre, isso é bem-vindo, mas a pessoa pode doar sangue uma vez só e isso não vai causar nenhum impacto no organismo. E qual o tipo de sangue que necessita mais de reposição? Nós precisamos de todos os tipos sanguíneos. Por quê? Nós precisamos dar atendimento às pessoas que têm doenças crônicas e às pessoas que vão fazer cirurgias. Além dessas, também precisamos manter um estoque estratégico em relação aos grandes eventos e às grandes emergências, como Souza Aguiar, Miguel Couto, por exemplo. Em grandes emergências, nós não temos previsão, porque isso pode acontecer, por exemplo, como o atentado em Realengo, por exemplo, das crianças. Isso não é previsível, então nós precisamos de um estoque estratégico. Para o ano que vem, nós temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e por conta também das Olimpíadas, nós precisamos que aumente a doação de sangue no Rio de Janeiro. E o Hemorrio preparou algum esquema especial de coleta, como postos itinerantes e outras ações? Sim, nós temos as coletas externas, temos uma van e um ônibus que realiza coletas em outros locais no Rio de Janeiro, como universidades e empresas, e temos também a Caravana Solidária. É uma van com 19 lugares que facilita o acesso à nossa instituição. Nós podemos marcar com os locais, com igrejas, escolas, com a comunidade em geral, para buscar essas pessoas, levar até o Hemorrio para fazer a doação e retornar até o local marcado. Essa van, ela funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã e 6 da noite, no nosso horário de atendimento. E com relação a quem estiver interessado a doar sangue no próprio Hemorrio, tem algum horário de funcionamento? Nós funcionamos todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã às 6 da noite. O único dia do ano que nós não funcionamos é no dia 1º de janeiro. Nós funcionamos inclusive no Carnaval, que é um período que temos queda de doadores, no Natal, nas férias e também próximos a grandes eventos. E quem pode doar sangue? A pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que menores de idade precisam ter um termo de consentimento do responsável, que pode ser baixado diretamente do site do Hemorrio. Acima de 61 anos de idade, somente quem já foi doador. Então, a pessoa precisa ter boa saúde. Casos omissos que não são relatados podem ser tirar essas dúvidas através do Disque Sangue, que é o 0800 282 0708. Tirar dúvidas em relação a medicamentos, se a pessoa já teve alguma doença, se ela esteve gripada, quando que ela vai poder doar sangue. E portar um documento de identidade oficial com foto. Pode ser o RG, pode ser carteira de trabalho, carteira de motorista, não pode ser o título de eleitor nem o CPF. E pesar mais de 50 quilos. No próximo bloco, Festival Internacional de Teatro é atração no CCBB. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Semana Francesa apresenta diversas atrações culturais e gastronômicas promovendo um intercâmbio entre Brasil e o país europeu. E aí, vamos viajar? Chefe francês, cinema, Roland Garros. Será que estamos na França? Não, estamos no Rio de Janeiro, que nesse mês de junho ganha uma programação francesa.
No ano passado foi meio que um teste. Como o retorno foi legal, a gente quis fazer uma coisa maior esse ano. E se o Rio continua recebendo presentes pelos seus 450 anos, os franceses resolveram oferecer durante uma semana uma programação intensa e integrada com uma edição do Festival Varilux. Isso foi pensado a propósito, porque o Festival Varilux de Cinema Francês, que acontece já há mais de 5 anos, ele virou um eventaço no Brasil. 10 anos antes dos portugueses chegarem aqui no Rio, os franceses, liderados por Nicolas de Villegagnon, apossaram-se da Baía de Guanabara e estabeleceram uma colônia. Mas os portugueses chegaram, expulsaram os franceses e o resto da história você já sabe. Fundaram a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Mas será que agora, 450 anos depois, a cultura francesa ainda influencia os cariocas? A França tem uma história aqui no Rio e eu acho que tem uma simpatia entre os dois povos muito forte, muito grande. E acho que nossas culturas começaram a se misturar já faz um tempo. Por exemplo, na gastronomia, quando você vê os cardápios dos grandes chefes franceses aqui, eles incluem sempre produtos brasileiros, jeitos brasileiros de cozinhar também. Então, as coisas se misturam. E foi o que o chefe Roland Villard fez. Inspirado na história do almirante Villegagnon, criou um menu especial. Fiz um menu, mas um menu contemporâneo com os produtos nativos do Brasil. Banco do Brasil é palco de um dos mais importantes festivais de teatro do mundo. O Cena Brasil Internacional reúne 8 companhias durante 12 dias de espetáculos. Essa instalação, montada no Centro Cultural Banco do Brasil, indica que o Cena Brasil Internacional está acontecendo. Essa é a 4ª edição do festival que traz para o Rio espetáculos nacionais e internacionais. São 13 espetáculos no total a preços populares. O conceito do festival é propor esse encontro. Os grupos não vêm aqui só para apresentar os espetáculos, mas eles vêm também para oferecer oficina entre eles, demonstração de trabalho, palestra, que começa a atividade às 9 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, quando os espetáculos começam, e aí é aberto ao público, de modo geral. Esse ano, o festival virou os olhos para o Oriente. A China e o Japão estão aqui representados. Isso é uma homenagem a Kazuo Ono, 5 anos da morte do Kazuo. Como a gente teve esse ano também esse olhar para o Oriente, nós trouxemos o Japão também, que é a próxima meta, é alcançar também o Japão nessa proposta de internacionalização do teatro brasileiro. Mas o objetivo do festival é o intercâmbio. Agora são os chineses que estão aqui. E depois? Nós estamos trazendo um grupo da China esse ano e estamos levando 3 grupos brasileiros para a China. 2 para o Festival de Pequim e 1 para o Festival de Yuzhen. O Festival de Pequim acontece em setembro e o Festival de Yuzhen em outubro. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!